Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a sua fé. Hoje, não diferente, temos mais um convidado que é convidado de Deus. Sem esquecer os nossos patrocinadores, que é a Pixel Tech, responsável por essas imagens de qualidade que chegam aí nas vossas telinhas. Sem esquecer também o Toques de Beleza com Fé, responsável por cuidar da imagem dela, aquela que é a escolhida de Deus. E não se esqueçam, um pormenor que é muito, mas muito importante. Subscrevam o nosso canal do YouTube, metem likes, partilhem, que a tua partilha vai salvar, está a salvar muitas vidas. O Espírito Santo manda e o só obedece. Voltando ao nosso convidado, ele que é filho escolhido, é servo de Deus, é empresário, aquele que também tem um propósito. Ele que tem o nome de Roger Osvaldo Dia dos Santos. Sim, é o convidado de Deus. A paz. A paz, graça e paz, irmã. Muito obrigado por este convite e estaremos aqui, não é, para contar um bocadinho da nossa história, no sentido de levar a outras pessoas, não é, aquela transformação que somente Deus pode fazer. Amém. Obrigada a nós, obrigada, não é? Porque eu costumo dizer, esse convite não é nosso, mas é um convite de Deus. E nosso servo, Roger, foi obediente, porque a obediência salva, a obediência cura. O que é que você que está aí pode fazer para gratificar este bom Deus que nos permite dormir, acordar, que nos permite alcançarmos tudo aquilo que nós queremos enquanto em vida nesta terra, se não obedecer, testemunhar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso? Quem é Roger dos Santos? Roger Dias dos Santos é um jovem de 32 anos de idade. Profissionalmente sou um trabalhador bancário e no ramo do empreendedorismo estou voltado à moda. É servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que conheceu Cristo Jesus? Como é que Deus, Cristo, entra na sua vida? Cristo entra na minha vida num momento muito difícil e conturbado, na qual eu estava, vamos assim dizer, ainda na universidade, e foi aquela fase em que já havia um desejo de trabalhar, e visto com a nossa realidade não é tão fácil assim, sem contar que havia outros sonhos, outros desejos que na qual não estavam ainda realizados. E eu entrei, vamos assim dizer, numa fase de conflitos interiores, visto que naquela altura eu tinha deixado de estudar por conta de dívidas na universidade e também por conta, pronto, do geral, né? As multas, as dívidas, Sim. E tinha deixado de estudar. Eu estava em casa completamente, chegou uma fase em que eu dormia e acordava, eu já sabia como é que seria o dia da manhã, porque não acontecia nada de especial, e eu entrei em conflitos internos. Mas eu sempre fui uma pessoa que cresci dentro da igreja. Há uma diferença entre ser religioso e ser cristão. E eu vou dizer, arrisco dizer que quando nós crescemos na igreja, até termos um encontro com Deus e a transformação verdadeira, somos apenas religiosos, não somos cristãos. Então, a minha mãe, vendo essa frustração minha, uma vez de madrugada ela acordou, verificou que eu estava na sala e perguntou o que é que se passa. Eu disse nada, escondia dela. E ela disse, olha, tu cresceste na igreja, se afastaste, volte
vai buscar a Deus, esse teu sonho de trabalhar, por que não busca a Deus, não vai pedindo, não vai batendo as portas? E naquela altura que eu não estava a trabalhar, eu passava o dia todo em casa, eu disse, pá, não estou a fazer nada, eu vou simplesmente fazer o que a velha disse, se é assim que eu posso dizer. E no dia seguinte eu peguei e fui à igreja. Fui numa sexta-feira, depois fui numa quarta-feira, que é a quarta-feira que nós tem um culto voltado à busca do Espírito Santo. E havia uma pregação que eu não me esqueço até hoje, que era os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. Yes. E eu entendi naquela pregação que tudo quanto eu vivia, desde as frustrações financeiras, frustrações escolares, frustrações sentimentais, tudo isso só mudaria desde o momento que eu passasse a praticar a palavra de Deus. Foi aí que eu atentei e eu vi, é momento de eu me entregar a Deus. Eu vivia com um ódio muito, muito grande de uma ex-namorada minha. Sou sincero, eu desejava tudo de ruim a ela. Só para terem um bocadinho de noção, eu era uma pessoa que na qual eu entrava para o perfil da pessoa e eu via o perfil, controlava se aconteceu algo de ruim, se deixou o namorado, essa coisa toda. Eu entrava no perfil para fazer isso. Mas, quando eu vi aquela palavra aquele dia, veio, é como a Bíblia diz, a semente foi lançada e ela germinou. Eu entendi que eu precisava mudar. Então, fui num outro dia, claro, à igreja, novamente, e ouvi a palavra pregada. Desde aquele dia, eu decidi mudar. Eu buscava a Deus e eu tive uma experiência sobrenatural que somente quem teve, né, poderá entender aquilo que eu vou falar. Mas eu vou dizer assim, eu me vi, naquela busca do Espírito Santo, eu me vi que eu estava num local como um céu estrelado, de noite. E eu ouvia claramente a voz de Deus. E ele dizia, vê o que você fez conhecendo o meu nome. Por 3 vezes ele falou aquilo. Mas eu estava dentro da igreja, eu estava a orar. Mas o meu espírito não estava ali. Yes. Vê o que você fez, mesmo conhecendo o meu nome. Por 3 vezes. E eu chorava copiosamente. E eu dizia, me dá uma chance, me dá uma chance, me dá uma chance. E ele, na terceira vez, quando ele falou, vê o que você fez conhecendo o meu nome. E eu novamente, Pai, me dá uma chance. Eu me vi novamente dentro do meu corpo, neste caso voltei, e desde aquele dia, aquele ódio que eu tinha pela minha ex-namorada foi tirado. Eu senti um peso que saiu da minha alma e veio um amor. Mas o amor que veio por aquela pessoa que me feriu não é um amor humano, é um amor de Deus, porque eu passei a amá-la como alma. Naquele dia também, toda a vida errada que eu tinha, eu deixei. Eu disse, eu saí da igreja dentro de mim eu falava, eu vou criar um grupo do WhatsApp, eu vou falar de Jesus a muita gente. Eu cheguei à minha casa, carreguei o meu telefone, porque na altura essa pessoa, ou essa minha ex-namorada, estava na África do Sul. Liguei para ela, eu disse, olha, eu te odiava muito, Também. muito, e hoje eu conheço a Cristo, e eu te perdoo por tudo que você fez. Eu quero voltar a ser teu amigo. Se não aceitares, eu vou entender, eu compreendo, mas eu gostaria muito de voltar a ser teu amigo. Ela pôs-se a chorar, porque dizia que não acreditava que um dia voltaria a falar com ela. E desde aquele dia liguei para todas menininhas assim que eu tinha. Eu disse, olha, não quero mais nada. Não quero mais absolutamente nada. Eu já conheci a Cristo e eu não quero nada. Foi a partir daquele momento que comecei o caminho da fé. A partir deste momento que começou
realmente o Evangelho na sua vida. Certo, certo. Porque Cristo te deu uma chance. Por que Cristo deu uma chance na vida do nosso servo? Porque Ele perdoou. Porque Ele abriu o coração. É o que nós falamos muito aqui no nosso programa. O nosso coração é onde Deus habita. Não adianta nós maquinarmos, nós mostrarmos essa carcaça, esse corpo que vai ficar no mundo, ter duas caras. Para Cristo, não. Cristo Jesus sabia o interior dele, conhecia o coração dele. Cristo Jesus conhecia o que ele guardava dentro dele. Ele se arrependeu. Ele buscou Cristo. Cristo lhe deu a segunda chance. Ele perdoou e houve um renovo na vida dele. Então, perdoem. Aqui tem a chave que o servo deixou. Perdão. Libera perdão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa. Arranca. O perdão limita-nos. O perdão nos acorrenta. O perdão faz com que nós não demos passo. E muitas vezes não é feitiço, vocês percebam. Muitas vezes não é nós saímos a acusar as pessoas porque estão a nos feitiçar, somos nós mesmos. Por não liberarmos perdão, por não seguir os mandamentos que diz a palavra de Deus. Libera o perdão. Meu servo, independentemente dessa história que nos contou, gostaria que falasse para os nossos telespectadores a importância da oração na vida de um crente. A princípio, né, como qualquer cristão, nós, quando começamos a caminhada da fé, não soubemos o poder da oração. Mas o Espírito Santo, que é o nosso guia, ele aos poucos vai nos ensinando. Eu sei que, como qualquer cristão, tem dias que nós acordamos e não temos vontade de orar. É verdade. Mas nós aprendemos que a fé não é o sentir. A fé é o fazer. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E tudo que envolve o nosso crescimento espiritual, desenvolvimento e a nossa comunhão com Deus, a carne nunca vai querer. Yes. E inclinar-nos à oração é isto. Mas é com a oração que nós começamos a crescer em comunhão com Deus. Porque quando nós meditamos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. E não há nenhum relacionamento que possa desenvolver sem que haja um diálogo. Por isso é que Deus muitas vezes vai ou traz a comparação do relacionamento dele conosco, dando o exemplo do casamento. Por isso é que nós somos chamados a noiva de Cristo, entre outros exemplos, outras palavras que acabam por aproximar o nosso relacionamento com Deus ao casamento. Então, é necessário que nós sejamos pessoas de oração, pessoas que estão sempre, vamos assim dizer, em comunicação com Deus. E a oração, ela não é somente quando nós estamos na igreja ou quando nós estamos em casa. Nós oramos em espírito. Eu, por exemplo, eu faço uma coisa que eu aprendi com o tempo. Durante o meu dia, eu tiro 1 hora no período da tarde só para pensar nas coisas do alto. Como é que seria o paraíso, pensar naquilo que eu meditei no dia anterior. Isso também é oração. É o que diz, orar em espírito. Yes. É isso. Porque isso nos conecta com Deus. Quanto mais conectados com Deus, mais seremos homens de oração ou mulheres de oração. E um segredo que eu aprendi nos últimos tempos, nós às vezes vamos falar assim, mas o que é que vamos falar toda hora com Deus? Mas tem um segredo, é a meditação na palavra. Amém. Quanto mais nos enchermos da palavra, meditarmos nela, mais nós teremos o que falar com Deus. Quando olhamos para o Salmo, vemos que Davi, não é? Os Salmos de hoje, o que daremos ao Senhor pelo bem que tem nos feito. Então, quando nós oramos, meditamos naquilo e oramos. Então, oramos, Pai, o que eu darei para Ti?
mostra-me, eu quero ser grato a ti, quero que o Senhor me mostre como é que o Senhor quer que eu te sirva. Então, cada vez que nós meditamos a Bíblia, que nós bebemos da palavra de Deus, mais nos transformaremos em homens e mulheres de oração. Isso é o primeiro ensinamento sobre o poder de oração na vida de um cristão. Os outros, livramento, bênção, entre outras coisas, porque nós consagramos os nossos caminhos a Deus por causa da oração. Amém. Pai, vai na frente. Amém. Pai, direciona. Pai, fala comigo. Pai, me mostra o caminho certo. Pai, eu não sei o que fazer. Então, você está constantemente a falar com Deus. E como é que Deus te responde? Muitas vezes pela palavra. Você abre um capítulo, abre um versículo e parece que aquela palavra veio para ti. Não, e Deus te dá aquela certeza. Isso é o que você vai fazer. É isso que eu quero. Então, esse é o poder na vida é o poder da oração na vida de um cristão. Amém, amém. E tocou num assunto que por acaso acontece muito comigo. Deus me responder através da palavra, muitas vezes através de um vídeo. E às vezes só vem aquele pensamento, um questionamento, uma pergunta, e Ele me direciona na palavra, faz com que eu abra um versículo e lá está a resposta. Faz com que eu vá muitas vezes à internet, porque não é de um todo mal a internet, não é? O Espírito Santo te direciona a páginas específicas, o Espírito Santo faz isso. Por isso é que eu digo, o Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Até isso Ele faz. Quando Ele quer te responder, Ele usa o que Ele quiser. E quando eu vou numa página, Ele acaba me respondendo aquele questionamento que veio na minha mente. E então Deus é maravilhoso. Meu servo, depois da tua conversão genuína, como é que os teus amigos, não é? A tua família, para além da tua mãe, que foi a motivadora da tua conversão genuína, como é que essas pessoas encararam a tua conversão? Eu não tive uma resistência, por exemplo, por parte dos meus amigos, porque os meus amigos também, como eu, cresceram dentro da igreja, também aprenderam sobre a fé. Na verdade, nós já víamos, os mais próximos, os amigos mais próximos, nós já víamos, ou já tínhamos o desejo de fazer as coisas certas. Só que nós não entendíamos como é que faríamos, porque antes da conversão há um processo da luta da carne e do espírito. Mas hoje eu entendo que aquele é o chamado de Deus. Hoje eu entendo que, conforme Deus diz, Ele é que efetua o querer como o realizar. Deus, Ele sabe quem irá se entregar a Ele e quem não irá. E quando chega o tempo determinado por Ele, Ele coloca o desejo de você ter uma vida correta. Ele coloca aquele desejo de você já não se sentir completo com as coisas do mundo. Você passa um tempo e você vê que não é aquilo certo. Você começa a lembrar dos ensinamentos que você teve na escolinha bíblica. Daí a importância que se diz, ensina a criança no caminho que se deve andar e nem quando for grande ele se desviará dele. Por quê? Porque a semente da fé no meu coração, ela não foi plantada quando eu estava adulto. Foi plantada antes, quando criança, e ela germinou quando adulto. É assim que funciona, eu creio que é assim que funciona. É por isso que nós, não é, diante dos amigos, ou eu diante dos amigos que eu tinha, não encontrei uma resistência. Eles, por acaso, alguns que não se entregaram até hoje a Cristo, e eu creio que no momento certo irão se entregar, eles viram a mudança, viram que, vamos assim dizer, como se diz no ditado popular, mudei de água para vinho. Exatamente. Eu deixei de entrar, deixei de frequentar festas que não me sentia bem, e eu queria dizer um ponto muito importante, da importância de termos o Espírito Santo. A mudança que houve na minha vida não foi a igreja que me impôs. Olha, não podes fazer isso, não podes fazer aquilo, não podes fazer isso. Porque a mudança vinda ou imposta pelo homem, ela não traz uma transformação verdadeira, uma mudança verdadeira. O Espírito Santo é que te convence, ele é que tem que te convencer. Eu, por exemplo, no princípio, havia as roupas que eu metia que eu não precisava com um pastor, não é? Eu não precisava com um pastor
simplesmente dissesse, olha, aqui não podes vestir isso, até porque a igreja que eu congrego não tem nada disso, mas o Espírito Santo já falava. Mete incômodo. Não quero essa roupa. Não quero essa calça. Isso não é para ti. É sobre Esse isso. ambiente não é para ti. Eu tive uma coisa, há bem pouco tempo, eu fui ao aniversário de alguém, eu pensei que o aniversário seria num restaurante, num bar, mas quando entrei pro sítio era um local assim, meio tipo uma discoteca. E a minha alma ficou desconfortável desde o momento que eu entrei até sair. Então eu percebi, não, eu já não faço parte disso. Já não é para mim. Quando às vezes vou para um casamento com a esposa, ou então a esposa não pode ir, principalmente quando ela não pode ir, eu vou sozinho. E volto tarde, 3, 4 horas, eu já me sinto incomodado, eu percebo, não, já não é para mim. Espírito Santo já não quer, não compactua com certos sítios. Então a importância de termos aí o Espírito Santo nos guiando, para que nós não nos tornemos religiosos ou fanáticos, porque é Ele que nos direciona, é o que diz, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele é o Espírito da verdade, da fortaleza. É Ele que nos gera esse incômodo para que nós estamos aqui, voltemos aqui. Se tentamos vir aqui, Ele nos direciona. O nosso aqui. GPS. Certo. Cristo Jesus. O nosso GPS. Que tarde, que entrevista, que história, que aprendizado. Que sabedoria tem esse servo de Deus. Tarde super abençoada. Realmente o Espírito Santo manda, nós só obedecemos. Meu servo, nós sabemos que nos dias de hoje tem muitos jovens que estão a servir, estão a aceitar Cristo Jesus, mas ainda tem alguns jovens, em especial os homens, que têm uma certa resistência de falar de Cristo, de começar a viver o chamado, uma palavra para esses jovens que ainda têm resistência porque têm medo do que os amigos vão falar, do que a família vai falar, uma palavra para esses jovens. A primeira palavra que me vem à mente nisto é o que Jesus disse: se vocês se envergonharem de mim à frente dos homens, eu também me envergonharei ou vos negarei diante do meu Pai. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é: nós precisamos entender que nós estamos diante de uma guerra. Nós, como os cristãos verdadeiros e genuínos, entramos para o exército de Cristo. E estando no exército de Cristo, ou nós matamos ou nós morremos. E quem se alista ao exército de Cristo, ele não pode ser covarde. Lembramos que está escrito em Apocalipse, eu não sou bom em gravar versículos, mas está escrito que os covardes não entrarão no reino dos céus. Então nós temos que atentar para isso. Nós não podemos ter vergonha. Nós soubemos que vamos encontrar resistência. Podemos até encontrar, mas nós soubemos que o fruto é muito maior. Quando nós entendemos que é passar pelas provações que vamos assim dizer, que faz gerar o nosso galardão, então nós enfrentamos o que podemos enfrentar, que é para levar a palavra a Cristo. Para aqueles que têm a vergonha, aqueles que estão escondidos, façam uma oração sincera a Deus. Deus é assim, Deus ele não precisa, eu costumo dizer assim, Deus ele não precisa de palavras bonitas na oração, ele precisa de sinceridade. Pai, eu te conheci, mas estou com medo. Estou com medo por causa disso, daquilo, disso. Olha, se o meu amigo João ouvir, ele vai me falar isso. Mas Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Me encoraja. Eu costumo a dizer assim, eu entendo que o cristão ele vai passar por muitas guerras. E a única coisa que eu peço a Deus é, me dê a coragem. Eu só preciso de coragem e força. O resto deixa comigo. Eu vou enfrentar. E é isso que essas pessoas, esses jovens que estão com medo, que estão acanhados daquilo que as pessoas vão pensar, não se preocupem. Deus
Ele vai fazer com que essas pessoas que se levantarem contra ti, amanhã, eles vão lembrar que existe um servo de Deus. Eles vão vir à tua procura. Amém. Fulano, eu sei que te converteste. Podes, por favor, me ajudar? Eu estou a passar por esse problema. Isto não é para nossa glória ou se vangloriar, não. Isto é porque Deus é especialista. Ele traz essas pessoas à nossa volta para que nós também possamos passar essa mensagem. Por quê? Porque, no fundo, o que está por trás dessas pessoas é o mal. Quando você vê as espigas, a resistência, você não pode olhar de forma carnal. Você tem que amar aquelas pessoas. Por isso é que você não pode tomar mágoa. Por isso é que você não pode... eu vou evitar tal lado dessas pessoas. Não, aquilo é um mal. Porque o mal quer que você desista. O diabo, ele te quer de volta. Você não pensa que depois de você se entregar a Cristo, o mal vai ficar de mãos aí cruzada? Sim, sim. Não. Ele quer o que de volta. Lembremos-nos. Vós não sois do mundo. Se fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas como eu vos escolhi do mundo, o mundo vos odeia. Mas lembrai-vos. Primeiramente, o mundo odiou a mim. E quem vos odeia, odeia a mim. É isso que Cristo falou. Por isso nós temos que estar pronto. É guerra. Porque nós temos uma nova identidade. Somos cidadãos do reino de Deus. E nos espera uma cidade nova. Yes. Onde nem Satanás teve acesso, nem Satanás conhece. Porque esse céu, essa terra, Satanás conhece. Mas Deus nos preparou algo maravilhoso. Então, não temam. Não temam. Agarrem a espada da fé, que é a palavra. O escudo da fé, que é a palavra. E façam uma oração sincera a Deus. Deus, me direcione, me dê a força, coragem, para que eu possa ir à frente e levar a tua palavra, obedecer o teu chamado. Por quê? Porque quem é salvo quer salvar. Oh, glória! Maravilhoso! Ensinamentos que abrem a nossa mente. Deus está a capacitar os seus servos. É muita sabedoria. Deus não te dá sabedoria para guardares, é para partilhar. E o servo está a partilhar conosco tudo aquilo que Deus costuma ensinar. E está a ser muito prazeroso para nós passar essa tarde com o nosso servo de Deus. Meu servo, tem uma história da sua vida que queira partilhar conosco, uma história difícil, e que mais uma vez Deus estava lá consigo para lhe ajudar, para lhe socorrer. Olha, as experiências que eu tenho com Deus, elas são muitas, mas eu vou dizer aqui de duas histórias, não é? Voltadas à vida financeira e profissional, não é? Neste caso, para que possa também vir despertar, iluminar, talvez alguém que esteja a ver esse podcast, não é? Possa vir a se identificar. A primeira história é em relação à minha vida profissional. Conforme já frisei aqui, eu estava desempregado e que na qual estava a passar por momentos bem difíceis. E quando eu conheço a Cristo, eu ainda estava desempregado. Mas eu ouvi falar do propósito, de sacrifícios, essa coisa toda na igreja, e nós estávamos a viver um propósito. Ou então, o Espírito Santo falou em mim, eu quero que tu faças isso, voltado à tua vida profissional. E eu fiz isso. Eu fiz o que o Espírito Santo pediu, esse voto que ele pediu. E eu, quando fiz esse voto, não demorou nem um mês. Eu tinha já entregue o meu currículo, né, há muito tempo na empresa, e que na qual, quase um ano, quando eu fiz esse voto, depois de 2 semanas, a empresa liga para mim. Olha, eu quero que tem uma entrevista para o senhor. Eu nem estava a acreditar. Eu logo entrar para a minha casa, a empresa ligou para mim, eu entrei a tremer, a chorar, porque eu não acreditava que a empresa ia ligar. A empresa ligou para mim e lá vinha o Espírito Santo a confirmar. É isso. Essa é a minha resposta daquilo que eu te pedi para fazer. Yes. E eu fui desenvolvendo.
Comecei a trabalhar, fui desenvolvendo. O que é que acontece? Depois, no meu percurso como cristão, Deus deu uma visão. Olha, apesar do trabalho, Ele deu. Eu quero que tu trabalhes com pinturas faciais. Eu comecei a trabalhar com pinturas faciais. Na altura, eu peguei o dinheiro da universidade, vou aqui confessar, mas não aconselho ninguém a fazer isso, porque cada um tem a sua fé. Yes. Pronto. Eu fui ao Bela Shopping, comprei uma paleta de cores, comprei uma mochila e comprei pincéis. Eu, como sempre tive jeito para desenho e eu via as pessoas a fazerem pinturas no rosto durante as festas, eu disse, vou começar a fazer isso. Eu lembro-me que eu naquele dia peguei, fui à Vila Alice. Aí, como tem muitos salões de festas, e fui batendo. Olha, eu faço pinturas, não sei, posso entrar, posso fazer a pintura, tá bom. Cobras quanto? Na altura, não, 5.000 kwanzas. E eu entrava para a festa, aquilo era uma exploração. E pintava todas as crianças, essa coisa toda. Fui pintando. Depois de algum tempo, um amigo contratou os meus serviços e contratou também pronto, a tia dele contratou um outro pintor. Éramos 2 pintores. E naquela altura, pronto, nós fomos para a festa atender e este pintor estava a pintar e ele tinha mais jeito. Então, saíam da minha filha e iam para a filha dele. Aquilo me revoltou. Mas foi uma revolta positiva. Eu disse, não pode. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu vou fazer. Foi a partir daquele momento que eu peguei e comecei a trabalhar para ser o melhor em pinturas. Eu acredito que quem vê aqui nesse podcast vai lembrar, sabe quem sou a nível de pinturas faciais. Eu pintei inúmeras grávidas, pintei famosas, eu atendi N festas, as pessoas sabem. E foi a partir daquele dia que eu me tornei, não é, na referência que eu sou ou que eu era a nível de pinturas. Deus foi direcionando. Olha, vais fazer assim, vais fazer assim. Vais usar essa técnica, vais usar essa técnica. Mas é claro que Deus não direcionou somente eu com as mãos cruzadas, não. É fazer a minha parte e esperar a parte de Deus. Exato. Eu procurava investir naquilo que eu estava a fazer, ver vídeos, como era a pintura, como eu podia fazer, por exemplo, uma borboleta, e Deus foi dando a capacidade, Deus foi gerando isso. Então, o que eu posso dizer disso é fé, mas atitude. Porque Deus nunca vai fazer a nossa parte. Nós temos a nossa parte para fazer e Ele tem a dele. Depois disso, eu cresci bastante. Formei uma empresa de pinturas. Viajei por 3 ou 4 províncias do país, tudo pago. Eu nem sonhava na minha vida andar de avião. Foi tudo pago. Eu consegui juntar valores suficientes. Fiz a minha primeira viagem internacional com o dinheiro da pintura. Formei-me em Portugal, no Porto, em pinturas faciais. Vim para aqui, em Angola. Formei mais de 50 alunos, isso de Luanda, isso das províncias. Formei uma equipa de pintura. Depois Deus foi direcionando, olha, agora vais trabalhar com os mascotes. Mascotes são aqueles bonecos da festa, Minnie e o Mickey. Consegui mandar os mascotes pelos Estados Unidos. Vim para aqui, começamos a trabalhar e lá crescemos bastante. Fomos uma referência. Isso é Deus. Nada do que aconteceu foi meramente esforço meu, inteligência minha. Glória. Porque eu vou dizer assim, as técnicas que eu usava, muitas vezes para publicidade e como fazer as coisas, eu nunca estudei. Eu nunca estudei marketing, nunca estudei publicidade. Eu simplesmente fui inspirado por Deus a fazer esse tipo de coisa. E lá nós crescemos. E a segunda história é a história da minha empresa de roupa, ou neste caso da minha boutique. Quando chega a Covid... Vou citar aqui o nome, é Amando Banga. É Amando Banga. Sim. creio muito que as pessoas conhecem, sabem que a minha imagem está associada à minha boutique. Sim. E chega o Covid e anula as festas infantis. E naquela altura eu tinha acabado de casar. Eu me perguntava como é que eu iria sustentar a minha família, porque naquela altura o salário não chegava, não é? Para poder sustentar a minha casa ou a minha família.
E eu me perguntava, visto que eu tinha perdido, o Covid fez com que os eventos fechassem, e a nossa empresa de pinturas faciais que trabalha com evento acabou por também fechar. Naquela altura eu me perguntava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Sendo homem, temos aquele orgulho de ter alguém da casa dos pais, para ir para minha casa, eu não posso fazer sofrer a minha esposa. Exato. Foi pensando, Deus me disse, vende roupa. Disse, vende roupa, tá bom. Eu peguei, comprei a roupa, né? Vesti, fiz uma foto. Meus colegas começaram a ver que eu mudei o look. A minha colega diz, olha, este fato é bonito, quero um fato para o meu marido. Lá eu peguei, fui, comprei o fato e revendi a minha colega. Eu depois abri uma página no Facebook, na qual até não era conhecida Mando Bagna, era chamada a Magic Fashion Store. É isso, é essa página. Criei, busquei algumas fotos na internet, de alguns fatos coloquei para lá e impulsionei a publicação. E eu dizia, eu não tenho dinheiro, se me pedirem encomenda, o que eu vou fazer para poder comprar roupa e revender? Olha, mas Deus está sempre na frente. Sempre na frente, e Ele não deixa os seus servos desamparados. Então, liga-me um senhor. Eu costumo dizer que ele foi o pilar para a existência da Mando Banga. Olha, senhor, boa tarde. É a Magic Fashion Store? Sim. Olha, eu quero 5 fatos. Eu fiquei, 5 fatos? Eu disse, meu Deus, mas vou fazer como? Eu não tenho dinheiro para ir comprar 5 fatos para revender. Eu quero 5 fatos. Eu disse, tá bem. Mas eu não hesitei, eu não disse, eu não tenho dinheiro. Eu disse, tá bem, vai querer 5 fatos, por favor, quais são? Vou enviar a imagem no WhatsApp. Ele enviou a imagem no WhatsApp, eu vi os fatos, mas sempre me questionando, a quem eu vou emprestar dinheiro para comprar os fatos? E o senhor de repente diz, manda o seu IBAN. Eu fiquei admirado, manda o seu IBAN. Sim, manda o seu IBAN, pá. Mandei o IBAN. O senhor pagou os 5 fatos, sem me conhecer, sem ter uma loja física, sem nada. Ele pagou os 5 fatos. Eu disse, meu Deus, o senhor é grande. Lá eu peguei, fui comprar os 5 fatos, revendi no senhor, peguei o lucro, apostei novamente e assim fomos crescendo. Chegou uma altura, o Espírito Santo sempre, os nomes das minhas empresas, eu costumo dizer que quem gera é o Espírito Santo. Eu disse, Magic Fashion Store é um nome muito comprido e é um nome não fixo. Eu preciso de um nome que fique na boca das pessoas. E o Espírito Santo me fez lembrar da publicidade da Cuca, que dizia, nós não mandamos swag, nós mandamos banga. Então eu disse, mandamos banga, mando banga. Ele lá contigo? Comigo. Eu disse, é esse nome. Eu escolhi esse nome, troquei a página e fui trabalhando. Só para terem noção, eu por 8 meses eu vendia roupa dentro de casa. Muitas vezes eu tinha que pedir a minha esposa para entrar, porque os clientes às vezes só tinham tempo de vir 21 horas. Na minha casa, eu vendia na sala. E o cliente vinha, buscava, fazia o pagamento, mas eu nunca desisti. Sempre. Porque eu buscava aquele ensinamento que a minha mãe deu. Vergonha é roubar, não trabalhar. E eu fui vendendo, e eu vi a necessidade de ter um espaço físico. E eu não tinha, disse, meu Deus, como é que eu vou ter um espaço físico? E Deus sempre direcionando, continua, fui vendendo, até que eu encontrei um sítio, arrendei esse sítio, eu arrendei o sítio, paguei janeiro, eu só fui inaugurar minha boutique em outubro, porque aquilo era aos poucos, fazendo aos poucos, e Deus foi trabalhando. Muita gente acha que ter Deus é você ter um gênio. Muita gente acha que ter Deus é você conseguir as coisas de mão beijada, que Deus vai abençoar assim. Não. Você vai ter que fazer a tua parte. E a tua parte é sacrificar e crer. Porque você tem que crer. Se Deus crê em você, como é que você não vai crer em ti? Então, foi nisso. Quando deu outubro, dia 7 ou dia 5, eu estava inaugurando minha boutique. Estava inaugurando minha boutique. E olha que nós inauguramos sem ar-condicionado. Era muito calor. As pessoas estavam lá, era muito calor. Mas eu disse, hoje eu vou inaugurar. Inaugurei. E nós fomos crescendo. Estamos aqui
Amando Banga hoje é uma referência naquilo, é uma referência no mercado de vestuário social. Quase todo mundo sabe quem é Amando Banga. Eu costumo dizer, não é vender roupa, é ter Deus. Deus é que direciona. Eu já executei estratégias de marketing para minha loja. E eu fui ler 8 meses depois e aquilo estava em informações de marketing. Mas eu não sabia. Quem é? Espírito Santo. Olha, agora vai fazer isso. Agora tenta para isso. Agora faz isso e vem para aqui para esse lado. É aos poucos. É dependendo de Deus. Porque quando nós dependemos, Deus ele consegue nos sustentar, nos direcionar e ele consegue fazer com que tudo isso venha a prosperar. Então, eu estou aqui, eu costumo dizer, as pessoas sabem quem é Amando Banga. Esse menino é famoso, esse menino é bem conhecido. Não sabe o que está por detrás. Não sabe os choros, não sabe os desafios que nós enfrentamos. Há pessoas que, também vou abrir uma loja. Ninguém é proibido, porque eu também encontrei um negócio. É verdade. Mas não é só o negócio. O segredo é Deus. É Deus. Não tem outra explicação. Nós não somos especiais, nós não somos absolutamente diferentes de todo mundo. É Deus direcionando as coisas e prosperando. Porque há diferença entre ter dinheiro e ser próspero. Quem é próspero com Deus, ele é bem mais organizado da pessoa que tem dinheiro sem Deus. Porque você pode ganhar 2 milhões e eu que, vamos assim dizer, tenho Deus na direção, posso ganhar 500 mil. Mas a minha vida ser mais organizada do que propriamente você que ganha 2 milhões. Por quê? Porque Deus consagra aquele pouco em suas mãos. E o que é o pouco com Deus? Muito. Eu tenho dito sempre, vou repetir aqui, consagrem os vossos dias, os vossos negócios, a vossa família, tudo que vocês têm na mão de Deus. Mais uma vez, Deus mandou o seu servo para confirmar do que aquilo que eu já costumo dizer, falar, aconselhar não é mentira. Vocês ouviram o que o vosso servo disse? Ele tem Deus como sua fonte. E a palavra oração diz, oração, orar e ter ação. Ele sempre orou, mas ao mesmo tempo ele foi atrás das coisas. Ao mesmo tempo ele se mantém conectado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que lhe dá as ideias. O Espírito Santo é que lhe guia. O Espírito Santo é que lhe conecta com as pessoas certas. Até os clientes, os ajudadores de destino do negócio dele, foi Deus que lhe deu. Porque ele busca incessantemente o nosso Pai. Vou repetir, nem sempre é feitiço. Posiciona-te. Aceita Jesus. E se já aceitou, mete Deus em primeiro lugar na tua vida. É isso que ele quer. Tem aquele versículo que diz, nunca vi um justo mendigar o pão. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E os desejos mais profundos do nosso coração, só Ele sabe. Confia em Deus. Consagra o teu negócio, a tua vida, na mão do Criador. Assim como o servo chegou hoje aqui, é o homem que é de sucesso, você também pode. Não se questione, não inveja o teu amigo, o teu irmão, porque você não conhece o secreto do teu irmão. Ele ora para ter o que tem, ele jejua para ter o que tem, ele sacrifica, ele mortifica esta carne e vivifica o Espírito. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Meu servo, visto que é um homem de fé, o que é fé para ti? A fé, conforme diz a Bíblia, eu não podia definir melhor do que o poder de Deus na nossa mão. Mas nós temos que compreender que, ultimamente eu aprendo isso, nós temos que ter fé para ganhar, fé para perder. Mas até a perca com Deus é ganho.
Nós temos que ter fé, não somente para buscar as bênçãos de Deus, mas a fé para sacrificar e obedecer a Deus. Porque a maior prova de amor a Cristo não é louvar, não é ir todos os dias na igreja. A maior prova de amor que nós temos a Cristo é sacrificar a nossa vontade em obediência à palavra dele. É o que se diz, a obediência vale mais do que o sacrifício. Então, é uma vida, conforme aqui vós mesmos disseste, não é? É mortificar a carne. Nós conseguimos ver os frutos, mas não sabemos do sacrifício que aquela pessoa faz, da negação que aquela pessoa traz dentro de si. Como cristão, eu sofro também conflitos internos, também há momentos de dúvida. É verdade. Também há, e principalmente naqueles momentos que acredito que todo cristão já passou, que é o silêncio de Deus. Você ora, não está acontecendo nada, você jejua, não está acontecendo nada. Não. Você começa a se analisar, será que eu estou em pecado? Será que não sei o quê? Quer dizer, você não entende. Exato. Mas ali Deus está trabalhando na tua confiança. Ele quer que você confie mesmo sem entendendo. Então a fé é isso tudo. O mundo da fé, ele é um mundo completo. Nós precisamos entender que como cristão, nós não podemos apenas ter a fé para ganho, para conquista. A fé que precisamos ter em primeiro lugar é a fé sacrificial da nossa vontade. Porque quando nós sacrificamos a nossa vontade, a vontade de Deus está em cima. Aí se cumpre o que se diz, que diminua eu para que tu cresças. E quando Deus cresce em nós, automaticamente, nós não nos tornamos um buscador de bênção. Hoje eu entendo porque que Abraão foi a própria bênção, porque ele foi o pai da fé, porque ele sacrificava a sua vontade. Quando nós vivemos em comunhão com Deus, quando nós estamos sempre sacrificando o nosso eu, então nós não buscamos as bênçãos nos perseguem. Exatamente. As bênçãos estão ali, vem até nós. Yes. Deus vai dando direção, Deus vai te dando na medida que é necessária. Porque se Deus desse da forma que nós esperamos que Ele nos dê, nós iríamos nos perder. É verdade. Não estaríamos estruturados emocionalmente para receber as bênçãos de Deus. Yes. Porque Deus, Ele não quer nos tornar uma pequena referência. Ele quer nos tornar referência. Porque se nesse mundo existem pessoas que não lhe servem só referência, então nós temos que fazer a diferença. Exatamente. Nós temos que ser grande. Yes. Grande para glorificar a Deus. Deus, Ele não quer nos dar propósitos pequenos. Não. Ele quer fazer com que nós vivamos propósitos grandes para fazer a diferença. Quem olhar, porque se você, vamos dizer, imagina um Zuckerberg cristão. Se ele fosse falar de Jesus, quantas almas ele iria ganhar para Cristo? Muitas. Então é isso que Deus quer fazer. Eu não estou a dizer que Deus só quer nos dar riqueza. Não. Mas eu estou a falar os propósitos de Deus na nossa vida. O que Deus prometeu? Farei o teu nome grande entre as nações. Deus nos prometeu proteção. Deus nos prometeu luz. Nós somos a luz do mundo. Nós somos luz do mundo e sal desta terra. Primeiramente, para que nós sejamos exemplo para as outras pessoas, é para a nossa forma de proceder e de andar neste mundo. Nós vamos ser a Bíblia para as outras pessoas, mas também somos a luz do mundo para mostrar que Deus é vivo. Que Ele confunde os fortes com as coisas fracas. Que Ele traz à existência aquilo que não existe. Porque as pessoas neste mundo, elas acham que as coisas na tua vida vão acontecer por sorte. Padrinho na cozinha. Sim. Há outras pessoas que gostam de estar próximo. Ah, não, eu vou ficar aqui próximo dessa pessoa. Talvez essa pessoa vai me dar alguma coisa. Até quando nós temos Deus, a graça que nós achamos que temos que estar ao lado daquelas pessoas grandes, Deus é quem vai fazer com que nós tenhamos graça. Não se preocupe, não quer dizer que nós não podemos nos cercar de pessoas grandes. Nós podemos até, mas nós não podemos ficar na esperança de que essas pessoas vão fazer alguma coisa por nós. Vamos estar ao lado de Deus. Deus vai mover quem Ele tem que mover. Exatamente. Para que nós possamos, ou para que Ele seja glorificado na nossa vida.
Quando Deus te escolhe para um propósito grande, guarda o teu coração Amém. do orgulho, da vaidade e da autossuficiência. Porque nós às vezes pensamos que nós precisamos, eu já sou tal, eu sou fulano. O eu só. Nunca cometas esse erro. Desde o momento que você um dia achar-se autossuficiente, aí começa a tua queda. Eu falo sempre a Deus, nas minhas orações, Pai, eu sei que o Senhor vai me fazer crescer muito, mas se lá na frente o Senhor vê que eu vou se desviar, não me dá nada. Só deixa a minha essência e a minha simplicidade. Eu amo isso. Eu costumo dizer assim, eu tenho amigos Jesus. que eu levo, vamos comer na praça, mano. Estamos aí no São Paulo, naquela barraca, estamos a fazer as compras, comemos. Mas esses meus amigos, mano, chega uma altura, vamos na pizza. Vamos comer também lá. Eu sou bem, é o que o Paulo disse. Eu sei eu estar no muito, eu sei eu estar no pouco. E eu gosto muito dessa essência, a simplicidade, não me achar de nada. Porque eu vou dizer assim, imagine que Deus permita que a minha empresa baixe. Eu não posso ter vergonha, por exemplo, de pegar um carro e fazer um hit. Yes. Porque eu sei, José baixou, saiu de mordomo para a prisão, mas ele serviu na prisão. Se eu baixei para o hit, vou servir no hit. Yes. Vou dar o melhor, vou ser o melhor motorista, vou procurar algo para me diferenciar. O espírito de excelência. Uhum. Você está ali para servir. Aquele está habituado, o motorista não abre a porta, sai do carro, você fica, o que vai abrir a porta. Aí trabalhar, em vez de trabalhar com roupa normal, mete o fato para você estar bem apresentado, quer dizer, você está sempre a servir a Deus no melhor. Então Deus ele te abençoa, te faz crescer. Nós temos que ter essa essência, mas isso tudo é a tua comunhão com Deus. Todo ensinamento, sabedoria, crescimento, você tem uma base. Comunhão com Deus e o que sustenta? Obediência. Negar-se a si mesmo. Te magoam, ficar com ressentimento, perdoar. É difícil. Orar para uma pessoa que te magoou não é fácil. E Cristo pede para nós orarmos para os nossos inimigos. Inimigos. Porque orar para amigo, para aqueles que nós amamos, é fácil. Certo. Mas as Escrituras dizem, orem para os vossos inimigos, aqueles mesmo que vos apunhalam, que vos machucam, Certo. aqueles que vos falam mal, aqueles que às vezes até numa visão Deus mostrou que ele foi fazer uma macumbaria para que, Senhor, eu entrego fulana de tal nas tuas mãos. Porque a justiça não é nossa. É de Deus. A justiça de Cristo é a melhor. Não manche as suas mãos, nem manche o teu coração. Não entristeça o Espírito Santo, agindo por você mesmo. Entregue na mão do Criador. Simples assim. Oh, Jesus. Só para frisar uma coisa sobre o perdão. Essa é uma das portas que o mal tem trabalhado em muitos cristãos. Nós não temos noção da quantidade de cristão que tem ressentimento e mágoa. Nós não temos noção, mas são muitos. É por isso que nós às vezes vemos nas igrejas, os nossos irmãos, eles até servem a Deus, mas eles não têm uma vida plena. Ter a vida plena não é ter dinheiro. Não, é ser abençoado. Vamos assim dizer, em todas as fases ou em todas as vertentes da tua vida. Tens um casamento abençoado, uma vida profissional abençoada, uma vida empresarial, se fores empresário abençoado, tu és um filho abençoado. Quer dizer, eles têm, mas por quê? Porque o cristão atualmente é um cristão com mágoa. Olha, eu perdoo, mas eu vou ficar distante. Eu costumo dizer, se Deus te dissesse, eu vou te perdoar, mas quero distância de ti. Yes. Oh, glória. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria se Deus te dissesse, eu te perdoo, mas fica distante de mim? Mas não. E olha que Deus diz, se vós não perdoardes os vossos ofensores, tampouco eu vos perdoarei. Deus se mete no mesmo patamar que nós. E tem a parábola daquele que o rei perdoou-lhe a dívida pequena e ele não perdoou a dívida grande. Isso que Deus queria dizer? Os nossos pecados diante de Deus são maiores do que o pecado dos nossos ofensores para nós. Sim. E nós não queremos perdoar.
Verdade. Não, eu sou uma pessoa que eu vou te perdoar. É mentira. Você, quando perdoa, você tem amor por essa pessoa. Você não vai esquecer. Eu escrevi há pouco tempo no Facebook o seguinte: perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem dor. Eu lembro do que a minha ex-namorada me fez, mas não me causa dor. Não me causa. E eu não me afastei dele. Pelo contrário, eu quis voltar a ser amigo dele. Por exemplo, posso correr o risco de um amigo voltar a me ferir? Posso. Mas tem um Deus para me gerar o perdão, para me gerar o amor. Porque quando nós somos cristãos genuínos, amamos as pessoas como almas, não pessoas. Deus olha para nós não como pessoas, como alma. E uma alma necessita de quê? De salvação. É você orar por aquele, é você evangelizar o teu inimigo. Teu colega de serviço que te persegue, que te faz injustiça, mas ele está passando por um problema, você vai, olha, Cristo é assim, 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 assim. É você lhe falar de Cristo. É você lhe falar, olha, vamos à igreja. Todo mundo sabe que aquele teu colega te persegue. Mas você ainda assim leva à igreja, apresenta Cristo a ele. O que é isso? São as brasas amontoadas na nossa cabeça que Jesus fala. Porque Jesus disse, se vocês cumprimentarem os que vos cumprimentam, não fazem os fariseus a mesma coisa? Mas se vocês orarem para os vossos inimigos, verdadeiramente vós sois filhos de Deus. E é preciso nós olharmos dentro de nós. O perdão. Às vezes a única coisa que falta para a pessoa ser regenerada e receber o Espírito Santo é o perdão. Tem pessoas que têm mágoa de pessoas que já morreram. Mas por que essas pessoas têm dificuldade? As pessoas não entendem que fé não é sentir, é crer, é fazer. Mesmo sentindo o oposto. Você, quando quer perdoar alguém, nunca vai sentir vontade de perdoar. Em nenhum momento da tua vida você vai sentir necessidade de perdoar ou vontade de perdoar. Mas é o que você faz. Nega o coração e coloca a razão. O teu coração vai gemer de dor. Mas você está ali. Senhor, abençoa a fulana. Por exemplo, se for alguém que destruiu o teu lar ou está com o teu marido. Pai, eu não oro para que ela se dê mal. Abre os olhos dela para que ela possa enxergar a tua graça e a tua misericórdia. Pai, dê um bom moço para aquela moça. Você está orando para o bem. Isso é fora do contexto que o mundo prega. Porque o mundo é olho por olho, dente por dente. Mas você está orando. O coração não quer. Ele está negando. Não, não, não. Você está abençoado pela palavra. Mas o Espírito Santo, quando vê o sacrifício que você está fazendo, ele vem e te dá o perdão. Você perdoa aquela pessoa. Quando você vê, aquela pessoa já não te faz mal. E ela própria, às vezes, o agir de Deus é tão lindo que ela pode vir e dizer, olha, fulana, eu errei contigo, eu ficava com teu marido, mas a partir de agora, não quero mais essa vida. E por que Deus faz isso? Porque ele sabe que o que está por trás das pessoas, muitas vezes, é o mal. Mas é ali você sacrificando. Senhor, dê a bom marido. Senhor, fazer ela ter um esposo, Senhor. Assim como eu sou abençoada, apesar de que ela tirou o que é meu, Pai, mas eu desejo, eu peço ao Pai, dê um bom marido para que ela possa entender a importância. És o sacrifício. É o quê? Estás a praticar a fé mesmo sem sentir. Porque o teu sentimento está a pedir outra coisa. Está a pedir que você lhe amaldiçoe. Mas você está a praticar a palavra. E o que? Assim como Jesus disse que é o que sai que contamina o homem, assim, a tua palavra, se for positiva, você vai se contaminar com as coisas positivas. Estás ali a abençoar, o coração está a se encher com coisa positiva. E o Espírito Santo depois vem, limpa o coração, gera o perdão. Quando você vê, estás bem com você mesmo. Oh, glória. O que é bom dura pouco. Que tarde abençoada. Sim, que tarde abençoada. Eu estou sem palavras. Porque foi uma entrevista mais do que completa. Por isso é que este programa não é nosso. É de Deus. Assim como eu estou aqui, Edna Kikola, sou guiada pelo Espírito Santo. E mais uma vez chegamos ao fim do nosso programa. O programa que tem levantado, fortificado a sua fé. Mais uma vez, não esqueça,
subscrevam o nosso canal no YouTube, metem likes, partilhem, que a tua partilha está a salvar, levantar vidas. Até o próximo programa. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos.